Prozod rate igual 5%. Depois de completar 60 anos, o médico fechou a porta e disse, Prozod rate igual 5%. A atividade sexual pode acrescentar até 9 anos à sua vida. Prozod rate igual 5%. O que ouvi em seguida me chocou. Antes de começarmos, se você tem mais de 60 anos ou conhece alguém que tenha, clique em curtir, inscreva-se no canal e fique comigo até o fim. O que vou contar hoje não é confortável, mas pode mudar sua forma de enxergar sua saúde, sua vida, e os anos que virão para muito melhor. Meu nome é José, tenho 63 anos. Sou brasileiro, trabalhei a vida inteira por aqui. Comecei na roça, lá no interior de Minas Gerais, onde a vida era mais simples, mas o trabalho era pesado de sol a sol. Depois, mudei para São Paulo e virei taxista, enfrentando o trânsito e a correria da cidade grande todos os dias por décadas. Nunca fui do tipo de homem que corre para o médico sem um bom motivo, sabe? Sempre me considerei forte e resiliente, daqueles que ainda dão conta do recado, apesar da idade. Mas alguns meses atrás, uma coisa estranha começou a acontecer, algo que não conseguia ignorar. Não foi de repente nem um susto. Foi bem devagar, quase imperceptível, como uma sombra que vai crescendo. Um cansaço profundo que não passava nem com um bom descanso. A falta de energia virou rotina. Parecia que a gasolina do motor da minha vida estava acabando. Cada vez menos vontade para fazer qualquer coisa, desde as mais simples até as que antes me davam prazer. Até para conversar com meus amigos na mesa do bar, ou com a família, a disposição era mínima. E muito menos, para ter intimidade com a minha companheira, algo que sempre foi importante para mim. Quando completei meus 60 anos de vida, comecei a ouvir a mesma ladainha de amigos, vizinhos e até de conhecidos que encontrava por aí. Ô Zé, é normal, meu velho. Nessa idade é assim mesmo. Não esquenta. Essa frase parecia um mantra, repetida incessantemente. No ônibus lotado, na fila demorada da padaria para comprar o pão quentinho, até no churrasco de domingo com a família, onde a gente deveria estar feliz e relaxado. Todo mundo repetia que depois dos 60, a vida simplesmente desacelera, como um carro que perde o gás na subida. Diziam que o libido some, o coração enfraquece, e que era o fim de uma etapa, o começo de uma fase mais calma e, para mim, um tanto sem graça. E para ser bem sincero com você, por um bom tempo, eu acreditei piamente neles. Aceitei a ideia de que a velhice era sinônimo de fraqueza e apatia, um caminho sem volta para a diminuição de tudo. Mas, lá no fundo, sentia que algo estava errado, que aquela não podia ser a única verdade. Até o dia em que, por insistência da minha mulher e de meus filhos, fui parar no consultório médico. Era no bairro da Bela Vista, em São Paulo, um lugar que eu conhecia bem das minhas corridas de táxi. Era uma consulta de rotina, só para ver como estava tudo. Fiz exames de sangue completos, um eletrocardiograma e respondi a algumas perguntas básicas sobre meu dia a dia e meus hábitos. O médico, um senhor calmo, com seus 50 e poucos anos, experiente e com um olhar que inspirava muita confiança, o tipo de profissional que a gente gosta de ter por perto. Pegou meus resultados. Prozod rate igual 5%. Ele revisou tudo em silêncio. Demorou mais tempo que o normal, e aquilo já me deixou um pouco apreensivo. Depois, ele levantou da cadeira, foi até a porta e a fechou. Sim, literalmente fechou a porta. Em seguida, sentou-se novamente na minha frente, olhou-me nos olhos e disse algo que não esquecerei até o último dia da minha vida. Algo que ecoou na minha cabeça como um alarme inesperado. Seu José, o que vamos conversar agora pode te dar até 9 anos a mais de vida. Ou tirá-los de você, dependendo das suas escolhas a partir de hoje. Meu coração disparou como nunca. Eu gelei. Uma sensação de pânico me invadiu. Pensei no pior. Câncer. Um derrame silencioso? Algo que os médicos geralmente não dizem de forma tão direta, sabe? Aqueles diagnósticos pesados que chegam como uma sentença. Mas ele continuou muito calmamente, sua voz serena contrastando com a minha agitação interna. E então veio a palavra que eu absolutamente não esperava ouvir em um consultório médico, ainda mais na minha idade. Uma palavra sobre a qual depois dos 60, quase não se fala abertamente no Brasil, como se fosse um tabu, algo a ser escondido ou esquecido. Sexo. O médico, com a mesma calma, olhou-me diretamente nos olhos e perguntou quando foi a última vez que senti um desejo genuíno, aquele que vem de dentro, que te faz sentir vivo e atraente. Não respondi imediatamente. Hesitei porque a verdade era incômoda, doía. A intimidade havia sumido da minha vida aos poucos, silenciosamente, como a poeira que se acumula num canto esquecido. Sem conversas abertas, sem alarmes, sem a gente perceber.
Simplesmente um dia, ela não estava mais lá, evaporou, e eu, por conformismo, havia deixado. Prozode rate igual 5%, e foi exatamente nesse momento, ouvindo aquela pergunta e sentindo a verdade nua e crua na minha frente, que algo mudou completamente na minha cabeça. Foi como se uma ficha caísse e eu percebesse que minha forma de pensar sobre envelhecimento, saúde e longevidade estava errada, ou pelo menos incompleta. Eu estava prestes a descobrir um segredo que muitos homens da minha idade, e talvez até mais jovens, sequer imaginam. Se você quer saber por que o médico considerou isso um dos fatores mais importantes para a longevidade depois dos 60 anos, fique comigo, preste muita atenção. No próximo capítulo, vou contar exatamente o que ele me explicou com detalhes e por que a maioria dos homens no Brasil comete um erro gigantesco e silencioso nesse aspecto da vida, perdendo tempo e qualidade de vida. Dê um sinal de que devo continuar, deixe seu comentário, sua curtida, para eu saber que você está comigo nessa jornada de descobertas e mudanças. Por vários dias após aquela consulta reveladora, eu andava pela vida como se estivesse um passo atrás, um pouco anestesiado pelas palavras do médico. Fazia minhas compras no mercadinho do bairro, ficava na fila dos correios, tomava meu tradicional cafezinho na mesa da cozinha, mas, o tempo todo, as palavras do médico voltavam à minha mente como um eco insistente. A intimidade é um indicador de vida. Aquela frase na sua simplicidade parecia tão trivial, tão comum, e ao mesmo tempo, era inquietantemente verdadeira, me fazendo repensar tudo que eu havia aceitado como normal na velhice. Finalmente resolvi voltar ao consultório para a tão esperada segunda consulta. Desta vez a atmosfera era diferente. Não houve mais brincadeiras ou generalidades, o tom era sério e direto. Ele fechou a porta novamente, olhou para mim com uma gravidade que mostrava a importância do que viria a seguir e disse: "Agora, seu José, vou lhe contar coisas que a maioria dos homens depois dos 60 simplesmente não quer ouvir. São verdades desconfortáveis, eu sei. Mas se o senhor as ignorar, esses 9 anos extras de vida que mencionei ficarão apenas na teoria, um potencial não realizado, uma chance perdida. Prozode rate igual 5%. Ele começou explicando algo fundamental. A atividade sexual, a intimidade não começa e termina apenas no quarto, naquele momento específico. Ela tem suas raízes na sua rotina diária. Começa de manhã cedo, quando você levanta da cama e decide como vai encarar o dia. Ela é moldada pelo que você come, pela forma como se movimenta, pela qualidade da sua respiração e principalmente pela forma como você pensa sobre si mesmo, sobre sua virilidade e seu valor. Ele foi bem direto, sem rodeios. Um homem que deixa de se sentir homem, que perde a identidade com sua própria masculinidade, muito rapidamente começa a adoecer, por dentro e por fora. Ele me detalhou como, depois dos 60 anos, o corpo naturalmente desacelera seus processos. É um fato, mas ele definitivamente não desliga por completo. A produção de testosterona, o hormônio masculino essencial, cai sim, é inevitável, mas ela não desaparece completamente como muitos pensam. E o que fazemos no dia a dia, nossas escolhas e hábitos, decidem se essa queda hormonal será suave e controlada, ou abrupta e com consequências devastadoras para a saúde e bem-estar. O copinho para relaxar à noite é a falta de movimento físico, jantares pesados e tardios, e as horas a fio sentado em frente à TV. Tudo isso, aos poucos, corta o suprimento vital de energia para o corpo, minando sua vitalidade. Depois, ele disse algo que me atingiu em cheio, bem no fundo da alma. Algo que eu nunca tinha considerado antes. Ele afirmou que muitos homens perdem o libido não porque já é assim com a idade, como um destino selado, mas porque no fundo tem medo de falhar. Medo de não dar conta do recado, de não ser o mesmo de antes, de decepcionar. E esse medo, meu amigo, é um veneno. Esse receio mata o desejo e a vontade de intimidade mais rápido e eficazmente do que a própria idade. Prozode rate igual 5%. O corpo, ele enfatizou, obedece à mente. Se a mente diz não dá mais, já era, o corpo se submete muito rapidamente, e a chama se apaga. Ele então me fez outra pergunta incômoda. Quando foi a última vez que me senti atraente? Demorei a responder, engoli em seco. A verdade era que fazia muito tempo, tempo demais. Eu havia parado de cuidar de mim, sabe? Parei de me preocupar com minha aparência, com minha postura. Parei de andar ereto, comecei a caminhar mais devagar, a falar mais baixo, com a voz sem o vigor de antes. Era como se eu mesmo tivesse admitido, inconscientemente, que meus melhores anos haviam ficado para trás, que eu já era um velho sem muito a oferecer. O médico então disse algo que soou quase como uma provocação.
um desafio direto à minha resignação. Seu José, a atividade sexual depois dos 60 não é vergonha nenhuma. Vergonha, isso sim, é desistir da vida, de si mesmo, de sua vitalidade, quando ela ainda tem tanto a oferecer, quando ela ainda quer continuar a ser vivida em plenitude. Ele me explicou com uma clareza impressionante que a intimidade regular não é só prazer, é medicina. Ela melhora a circulação sanguínea, oxigena o cérebro, estabiliza a pressão arterial e diminui os níveis de cortisol, o famigerado hormônio do estresse, que, literalmente, envelhece o corpo de dentro para fora, acelerando a degeneração das células. Ele falava com calma, sem sensacionalismo, como se estivesse descrevendo algo óbvio, uma verdade que deveria ser ensinada a todos. E para mim, era como descobrir um mapa completamente novo do meu próprio organismo, um guia para uma vida mais longa e plena. Prozod rate igual 5% no final daquela consulta. Ele me entregou uma lista simples de recomendações. Não eram comprimidos caros. Não eram preparações milagrosas ou promessas de juventude eterna. Eram apenas coisas práticas que eu deveria fazer sozinho, pequenas mudanças no meu dia a dia. E ele me alertou honestamente com uma franqueza que apreciei. Seu José, as primeiras semanas serão difíceis, eu não o enganarei. Porque o Senhor vai lutar não contra o corpo, que é adaptável, mas contra suas próprias crenças arraigadas, contra os preconceitos e os hábitos de uma vida inteira. Saí do consultório com a cabeça fervilhando de pensamentos, um misto de medo e excitação. Mas, acima de tudo, um sentimento que há muito não sentia, esperança. Cautelosa, incerta, ainda frágil, mas verdadeira. E eu ainda não sabia, naquele dia, que o que aconteceria nas semanas e meses seguintes mudaria não apenas minha saúde física, mas também a forma como eu enxergava o envelhecimento, transformando-o de um fardo em uma nova fase cheia de possibilidades. Se você quer que eu conte por onde exatamente comecei a implementar essas mudanças, qual passo se mostrou o mais difícil de todos e como eu superei os obstáculos iniciais, me diga nos comentários, deixe seu like. No próximo trecho, vou compartilhar em detalhes o que aconteceu depois das primeiras mudanças e como minha vida começou a se transformar. O mais difícil, meu amigo, não foi o que o médico me mandou fazer. Aquelas recomendações até pareciam simples no papel. O mais difícil, acredite se quiser, foi o que ele me mandou parar de fazer. O médico foi claro como água. Seu José, se o senhor realmente quer recuperar a energia, reacender o libido e ganhar esses anos extras de vida com qualidade, precisa, antes de mais nada, parar de tratar seu corpo como algo gasto, velho e sem utilidade. Pare de se ver como um carro velho na garagem, esperando o fim. Prozod rate igual 5% eu comecei, então, com o movimento. Não fui para a academia, nem comecei a correr maratonas. Nada disso. Comecei com caminhadas simples, descompromissadas. Todos os dias, sem exceção, eu fazia o mesmo trajeto, pelo bairro, depois em direção à praça, passando por casarões antigos, onde todo mundo conhece todo mundo. No começo me sentia estranho, confesso. Tinha a impressão de que todos me olhavam e pensavam, para onde esse velho está indo assim tão apressado? Mas, depois de uma semana, parei de me importar com o que os outros pensavam. Apenas me concentrava em respirar mais fundo, sentir o ar puro. E para minha surpresa, minha coluna parecia se endireitar sozinha, como se o corpo estivesse despertando. O médico me explicou que movimento, depois dos 60, não é uma questão de ser atleta. É um sinal vital enviado ao organismo. Ainda estamos aqui. Ainda estamos lutando por mais vida e vitalidade. A circulação sanguínea melhora drasticamente, o coração trabalha de forma mais calma e eficiente, e o sangue começa a chegar com mais força onde antes mal chegava. Inclusive lá naquela região sobre a qual muitos homens têm vergonha ou pudor de falar em voz alta, mas que é crucial para a vitalidade masculina. A segunda mudança foi ainda mais difícil para mim, pois envolvia um hábito profundamente enraizado, o álcool. Aquele copinho para relaxar à noite, que eu tomava religiosamente, se revelou o maior inimigo da minha recuperação. O médico foi categórico, sem rodeios. Álcool depois dos 60 anos rouba suas ereções matinais, sua energia vital e a qualidade do seu sono reparador. E sem um sono de qualidade, seu José, simplesmente não há produção adequada de hormônios essenciais. Eu decidi abandoná-lo por um mês. Os primeiros dias foram esquisitos, confesso. Meu organismo parecia perguntar: por quê? Onde está meu calmante noturno? Mas depois veio o silêncio e, para minha surpresa, um sono muito melhor, mais profundo e reparador. Me surpreendeu, e muito, como o corpo começou a reagir rapidamente às mudanças.
Prozod rate igual 5%. Eu acordava mais cedo, com a cabeça leve, sem aquela névoa nos pensamentos que me acompanhava há anos. E junto com essa clareza mental, a vontade, o desejo, voltou. Primeiro de forma sutil, como uma brisa suave. Um olhar mais atento para minha mulher. Um toque mais demorado na mão dela. Algo que há muito tempo havia deixado de ser natural em nossa relação. Era o corpo e a mente se reconectando. O médico também falou sobre a comida, mas não impôs uma dieta restritiva e chata. Ele disse apenas uma frase que gravei para sempre na memória. Comida depois dos 60 deve te abastecer de energia e nutrientes. Não te fazer dormir pesado e com má digestão. Passei a ter jantares mais leves com mais proteína e menos açúcar. Não foi radical. Não virei um rato de academia da noite para o dia. Mas o efeito foi claro e perceptível. A barriga parou de ficar sempre pesada, e o corpo deixou de estar sempre cansado, como se carregasse um peso extra. Mas a maior mudança, e talvez a mais importante de todas, aconteceu na minha cabeça, na minha forma de pensar. Parei de pensar em mim como um velhote acabado, alguém que já deu o que tinha que dar. Comecei a pensar como um homem que está assim, em outra fase da vida, com mais experiência e sabedoria, mas ainda vivo, vibrante e cheio de potencial. O médico tinha razão. Libido não é apenas uma reação física do corpo. É uma decisão, uma escolha consciente de que você ainda quer sentir, ainda quer desejar e sim, ainda quer ter intimidade e conexão. Lembro-me perfeitamente do momento em que percebi que algo realmente havia mudado de forma profunda. Eu estava andando na rua, olhei por acaso para a vitrine de uma loja e me vi refletido ali. A postura estava diferente, mais ereta, com os ombros para trás. O olhar estava diferente, mais vivo, mais presente. Era como se eu tivesse recuperado um pedaço de mim que havia se perdido em algum lugar nos anos anteriores. Não era a juventude de volta, isso eu sabia, mas era algo muito mais valioso, a dignidade. A dignidade de um homem que se sente bem consigo mesmo. E então, naquele instante, a ficha caiu de vez. Percebi que esses anos extras de vida que o médico mencionou não eram apenas sobre números no calendário. Eram, na verdade, sobre qualidade de vida. Sobre se esses anos que me restavam seriam vividos em plenitude, com propósito e alegria, ou apenas seriam esperados passivamente na poltrona da sala, vendo a vida passar pela janela. Se você quiser, no próximo trecho, vou contar em detalhes o que realmente aconteceu no quarto, como a intimidade voltou a fazer parte da minha vida e porque o médico disse, sem rodeios, que a regularidade na blusa funciona muito melhor do que muitos remédios caros e com efeitos colaterais. Diga se devo continuar, sua participação é importante para mim. Não esperava que esse momento, o retorno da intimidade, chegasse tão silenciosamente sem alarde. Não houve fogos de artifício, nem grandes declarações ou mudanças dramáticas de cenário. Simplesmente uma noite qualquer, estávamos sentados lado a lado no sofá, como tantas outras vezes. A televisão tocava ao fundo, alguma novela antiga que ninguém mais assistia com atenção, mas servia como trilha sonora para o silêncio. E de repente senti que não queria mais apenas sentar ali, estático, sem me conectar. Prozod rate igual 5% foi um toque sutil, um olhar demorado, algo que anos atrás era natural, mas que com o tempo se tornou raro, cauteloso. Como se nós dois tivéssemos medo de nomear aquele desejo, de despertar algo que parecia adormecido. O médico havia me dito antes, em uma de nossas conversas, intimidade depois dos 60 não é uma corrida de jovens para ver quem chega primeiro. É uma conversa sem palavras, um diálogo de corpos e almas que se reconectam, que se redescobrem. E foi exatamente assim que aconteceu conosco. Sem pressão, sem a necessidade de testar nada, sem o medo paralisante de que não iria funcionar ou de decepcionar. Entendi então algo muito importante e libertador. Sexo nessa idade da vida, não se trata de intensidade furiosa, ou de performance espetacular, como na juventude. Trata-se, acima de tudo, de presença. De você estar ali de corpo e alma, no aqui e agora, conectado com sua parceira, vivenciando cada toque, cada carícia. O corpo reage sim de forma diferente, talvez mais lenta, com um ritmo mais cadenciado, mas por outro lado, a experiência é muito mais profunda, mais consciente, mais prazerosa em sua essência. E paradoxalmente foi justamente essa liberdade de expectativas, essa ausência de pressão, que fez tudo começar a funcionar melhor do que eu esperava, de uma forma que eu não vivia há anos. Alguns dias depois, voltei ao médico para mais uma consulta de acompanhamento. Ele apenas sorriu, um sorriso genuíno de satisfação.
e perguntou se eu estava dormindo melhor, se sentia mais energia durante o dia, se tinha mais vontade de sair de casa, de me divertir, em vez de ficar apenas sentado na poltrona. Ele então concluiu com sua voz calma e sábia. Prozode rate igual 5%. Está vendo, seu José? O organismo que sente intimidade, que se sente vivo e conectado, para de se defender. Ele se abre, se acalma, e começa a colaborar com você, em vez de lutar contra você. Ele me explicou então o mecanismo biológico por trás daquele fenômeno, algo que eu, como taxista, nunca poderia ter entendido. A atividade sexual regular não é apenas um prazer. Ela diminui a tensão nervosa acumulada no corpo, estabiliza o ritmo do coração, deixando-o mais forte e regular, e melhora significativamente o funcionamento dos vasos sanguíneos, aumentando o fluxo para todas as partes do corpo. E tudo isso junto, em um efeito cascata, faz com que o corpo envelheça mais lentamente. Não por alguma mágica ou elixir da juventude, mas de forma concreta, biologicamente comprovada. Ele também disse algo que soou quase como um aviso, uma advertência séria. Seu José, o mais perigoso depois dos 60 anos não é ter um libido um pouco mais fraco. Isso é parte do processo natural. O mais perigoso, o que realmente mata, é a desistência, a resignação. Porque quando um homem para de querer intimidade, quando desiste de si mesmo nesse aspecto, muitas vezes ele também para de cuidar de si como um todo. E depois, aos poucos, ele para de se importar com tudo o resto, mergulhando em um ciclo de abandono e deterioração. Comecei a notar com o passar das semanas que a cada dia eu tinha mais paciência, um bem precioso que havia se esgotado em mim, menos explosões de raiva por coisas bobas, menos frustração com os pequenos percalços do dia a dia. Era como se o corpo, antes em um modo de alarme constante, agora estivesse tranquilo, em paz. O sono ficou mais profundo e reparador. Prozode rate igual 5%, as manhãs mais tranquilas e cheias de disposição. E até as coisas mais comuns, aquelas tarefas diárias que antes me pareciam um fardo, começaram a me dar mais prazer, um contentamento simples, mas real. O que mais me surpreendeu foi que essa transformação não se tratava apenas do relacionamento com a minha mulher, por mais maravilhoso que ele tivesse se tornado novamente. Tratava-se principalmente do relacionamento consigo mesmo. Da permissão que eu havia me dado para ainda sentir, para ainda desejar, para ainda ser necessário e valioso. Sem explicações a ninguém. Sem vergonha de nada. Era a redescoberta da minha própria essência masculina, da minha dignidade. O médico resumiu tudo em uma frase impactante. Seu José, a atividade sexual depois dos 60 não é um luxo supérfluo para quem pode. É um elemento essencial da saúde, tão importante quanto ter uma boa noite de sono e praticar exercícios físicos regulares. E acrescentou com um leve sorriso brincalhão. Não se esqueça disso porque o organismo, ele, vai te lembrar muito rapidamente caso você descuide de novo. Se você quiser, no último trecho desta minha história, vou contar o que mudou na minha saúde de forma mais concreta depois de alguns meses seguindo essas recomendações, e porque hoje eu vejo o envelhecimento de uma forma completamente diferente do que eu via antes. Sua jornada pode ser parecida, e talvez minhas experiências possam te ajudar. Já se passaram alguns bons meses desde aquela consulta que mudou tudo, quando o médico fechou a porta e disse que o que eu ouviria poderia me dar ou tirar alguns anos de vida. Hoje, olhando para trás, posso dizer com toda certeza uma coisa, ele estava absolutamente certo. Mas não da maneira que eu, com minha cabeça teimosa e preconceituosa, pensei no início. A transformação foi muito mais profunda e abrangente. Prozode rate igual 5%, eu não fiquei magicamente mais jovem, é claro. Não acordei um belo dia sem as rugas que a vida me deu e sem os cabelos grisalhos que marcam a passagem do tempo. Aconteceu algo muito mais importante e duradouro. Eu parei finalmente de me sentir zoado, acabado, esgotado. A energia que eu pensava ter perdido para sempre voltou, mas de forma gradual, natural, como a maré que enche a praia. Sem pressão para ser quem eu não era mais. Sem fingimento para os outros. Meu corpo começou a funcionar como um todo harmonioso, uma máquina bem azeitada, e não mais como um conjunto de problemas isolados e dolorosos. Os exames, aqueles mesmos que antes me causavam tanta preocupação e ansiedade, começaram a melhorar visivelmente. Minha pressão arterial se acalmou, voltando a níveis mais saudáveis. O sono, que antes era picado e agitado, parou de ser interrompido, e eu finalmente consegui ter noites de descanso profundo. O médico, ao ver meus novos resultados, disse que meu organismo parecia que alguém havia tirado o freio de mão constante, que eu mesmo havia mantido acionado por anos, sem perceber o estrago que isso causava à minha saúde.
Mas a mudança mais importante, a virada de chave, aconteceu sem dúvida na minha cabeça, na minha mentalidade. Parei de ter medo do futuro, da velhice, da fragilidade. Entendi que envelhecer não é um processo passivo de perder tudo aos poucos, como um balde furado. É, na verdade, uma série de escolhas diárias. Prozod Rate igual 5%. É sobre se você se permite viver plenamente cada momento, com paixão e propósito, ou se você apenas decide existir, esperando o tempo passar. A intimidade, o movimento, o sono de qualidade e o autocuidado não são capazes de fazer o tempo voltar para trás. Mas eles são poderosos o suficiente para fazer com que esse tempo pare de ser um inimigo, e se torne, sim, um aliado. O médico, na nossa última consulta de check-up, olhou para mim com um brilho nos olhos e disse: Seu José, se a maioria dos homens depois dos 60 entendesse o que o senhor entende agora, o que o senhor viveu e aprendeu, as estatísticas de saúde e longevidade seriam completamente diferentes no nosso país. Ele sorriu com a satisfação de dever cumprido e acrescentou: esses anos extras de vida, seu José, não são um prêmio, uma loteria que o senhor ganhou. Eles são um resultado direto das suas escolhas, do seu esforço e da sua nova mentalidade. É por isso, meu caro amigo, que eu faço questão de contar essa história. Porque se você que me ouve agora tem mais de 60 anos e pensa, como eu pensava, que o melhor da vida já passou, que a chama se apagou, então saiba uma coisa crucial. O seu organismo, ele te escuta. Ele obedece ao que você diz a ele todos os dias, com seus pensamentos e suas ações. Se você diz a ele que a vida acabou, que não há mais motivos, ele vai acreditar e se render. Mas se você, com uma atitude diferente, lhe der o sinal claro de que ainda quer viver, com paixão, desejo e propósito, ele vai responder surpreendentemente rápido, com mais vitalidade do que você imagina. Se este material que compartilhei aqui te fez pensar, te tocou de alguma forma, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso realmente ajuda a alcançar outras pessoas, outros Zés por aí, que também querem viver mais e melhor depois dos 60 com plenitude e dignidade. Escreva nos comentários o que mais te surpreendeu nesta história, ou com o que você mais se identificou, sua opinião é muito valiosa. Obrigado por ter ficado comigo até o fim desta jornada. Espero te ver no próximo material. Cuide-se, meu amigo. Lembre-se sempre, cada dia importa e a vida, em todas as suas fases, é um presente a ser vivido intensamente. Prozod.